Meu nome é Raquel Albuquerque, sou mulher branca, cabelos castanhos na altura dos ombros que estão lisos e soltos. Estou vestindo blusa vermelha e calça preta. Falo em pé neste momento da sala de imprensa do Poder Legislativo. Agora vamos aos destaques da semana. Amazonas entra em situação de emergência ambiental e de saúde pública. Nós estamos diante de uma catástrofe climática e humanitária. Lá no Alto Purus, entre Boca do Acre e Pauini, está faltando combustível, porque o combustível vem do Acre, não consegue chegar. Requerimento parlamentar pede o fim da proibição de cargas na BR-319. Vamos cutucar até que a solução chegue. Encontro debate sobre a atualização da Lei Estadual de Inovação. E ainda, 200 alunos de escolas estaduais participam do encerramento das atividades do Agosto Lilás. Essa é a semente do bem, é a gente fomentar o direito da mulher e o combate à violência nessa geração mais jovem. Você confere agora as principais notícias do Legislativo no Semana Leã, que já está no ar. O Amazonas está em situação de emergência ambiental e de saúde pública em todas as 62 cidades do estado devido à seca e às queimadas. Na Assembleia, os deputados se mobilizam e cobram do governo federal medidas para minimizar os impactos socioeconômicos e ambientais. A situação não está fácil para quem vive no Amazonas. O grande volume de fumaça das queimadas e o isolamento de quem vive no interior por conta da estiagem são as principais preocupações das autoridades políticas, ambientais e da defesa civil. E os impactos sociais e econômicos tendem a piorar. Pesquisas recentes do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, informam uma piora no quadro. Não há previsão de chuvas para os próximos meses e a temperatura da região está acima da registrada no ano passado. Renato Sena é mestre em Física da Atmosfera e atua no INPA há quase 40 anos. Em sessão de tempo aberta pelo deputado comandante Dan, ele apresentou dados dessa piora nas condições climáticas e alertou o parlamento sobre a importância da gestão de riscos no lugar da gestão de crise. Esse é um quadro que a gente tem visto que é um quadro que está se agravando, não é uma questão de só dos próximos 13 meses. A gente está vendo esse processo climático se intensificar e a perspectiva é que nos próximos anos, nos próximos pelo menos 2 décadas que a gente vai avançar, a gente vai ter processos muito similares. Até esta quarta-feira, de acordo com a Defesa Civil do Amazonas, 77.500 famílias já haviam sido afetadas pela estiagem no estado. No âmbito da assistência humanitária, cerca de 730 toneladas de alimentos já foram distribuídas para os municípios do interior, entre outras iniciativas para garantir água potável à população. O deputado Rosenha levou o tema à tribuna. Além da questão econômica, o parlamentar fala do isolamento dos ribeirinhos e povos originários com a escassez de alimentos nesse período. Ele pede à união do Parlamento Estadual e da bancada federal para que a Presidência da República providencie as devidas soluções. Não há o que fazer a não ser pedir socorro, dinheiro pesado, não é dinheiro pouco. O que eu estou falando é dinheiro de mecanismos internacionais, eu estou falando de dinheiro de BNDES, dinheiro a fundo perdido para salvar o Amazonas, e não é de outra coisa, é da fome. Nós estamos falando de morte, e morte por desnutrição, por falta d'água. Nós estamos falando de isolamento total e absoluto. Nós já temos a menor densidade demográfica do mundo, só perdendo para do deserto do Saara. E aumentaremos esse isolamento. Agora, falta sensibilidade. Eu não vejo um movimento contundente por parte do governo federal. Outros deputados dividem a mesma preocupação. A Casa tem contribuído com o governo do estado para a tramitação e votação de pautas urgentes que se referem à diminuição dos impactos econômicos na capital e interior e também de soluções para o abastecimento. Isso é preocupante, eu acho que isso é um assunto que a gente tem que tratar aqui na Assembleia, nas outras Assembleias dos outros estados, no Parlamento Amazônico, essa cobrança do governo do estado, essa cobrança do governo ao governo federal. O deputado Sinésio Campos propõe a criação de uma comissão para tratar do assunto. Temos lideranças aqui está o INPA, aqui temos várias instituições federais que tratam dessa questão, mas parece que não. Se está ocorrendo de uma forma muito tímida. Então eu digo que esta casa, e eu com vice-presidente também do Parlamento Amazônico,
temos que criar essa comissão, deputada Joana D'Arc, aqui na casa, essa comissão temporária para discutir a COP30 com o olhar desse parlamento. Comandante Dan diz que não há justificativa para a falta de planejamento no socorro às populações da Amazônia. Ele destaca a preocupação com a fauna, a flora e, principalmente, os seres humanos de toda a região. Nós precisamos de um sistema integrado de comando e controle nacional, estadual e municipal, lá no município onde a estiagem está acontecendo, os maiores focos de queimada estão acontecendo. Precisa haver um núcleo integrado para poder, ali no local, tomar decisões ágeis e apresentar respostas ágeis. E como você tem enfrentado os dias em que a poluição do ar está em alta? Um projeto de lei apresentado no Poder Legislativo quer garantir medidas de proteção à saúde mental da população neste período de crise ambiental. No Amazonas, a população e o sistema de saúde já estão sentindo os efeitos físicos da poluição do ar, com a evidência de problemas respiratórios e cardiovasculares. A emissão desses poluentes foi agravada pelas queimadas em períodos de seca. Diante deste cenário, a comunidade científica fez um novo alerta. Os efeitos lesivos da poluição atmosférica estão afetando a saúde mental da sociedade. Estudos recentes indicam que a exposição a altos níveis de poluentes no ar está associada ao aumento de casos de ansiedade, depressão e outros transtornos mentais. Reconhecendo esse impacto psicológico, o projeto de lei do deputado Mário César Filho visa instituir medidas que não apenas protejam a saúde física, mas também a saúde mental da população do Amazonas. A implementação de programas de monitoramento, campanhas educativas e a disponibilização de suporte psicológico durante esses momentos de crise ambiental estão entre os pontos do projeto. Além disso, tem a criação de espaços verdes em áreas urbanas para a melhoria da qualidade do ar. O monitoramento contínuo em todo o estado, com especial atenção para as áreas urbanas e a emissão de alertas à população em caso de níveis elevados de poluição, também foram pontuados na proposta do parlamentar. Requerimento parlamentar pede o fim da proibição de cargas na BR-319. O documento propõe a elaboração de um protocolo de segurança para garantir a trafegabilidade dos veículos com insumos e mercadorias. A principal ligação do Amazonas por estrada com o restante do Brasil é por meio da BR-319. Esse acesso a outros estados brasileiros foi fechado após a publicação de uma portaria do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O documento proíbe o tráfego de veículos de passageiros e de cargas com capacidade superior a 23 toneladas. O fechamento da rodovia entre os municípios de Careiro e Humaitá compromete o abastecimento no estado, especialmente o acesso de produtos à Zona Franca de Manaus. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa do Amazonas. Os parlamentares cobram respostas do governo federal. Essa rodovia é muito mais que uma rodovia e nesse ano em que nós vamos enfrentar a maior catástrofe climática da nossa história, ela seria vital, ela seria imprescindível para a diminuição dos impactos. E quando eu falo impacto, eu falo em fome, eu falo em sede, eu falo em desesperança de um povo que já é acostumado com sofrimento, mas até sofrimento tem que ter limite. Eu acho que o povo do Amazonas tem que começar a ser enxergado por quem precisa enxergar, que são as autoridades lá de Brasília, que não estão tendo sensibilidade com o nosso povo, tanto a judiciária como a do Executivo Nacional. É uma luta aqui dessa casa, é uma luta dos deputados federais, dos senadores, do governador Wilson Lima, que também, lá nessa reunião com a bancada do Amazonas, o governador Wilson Lima falou para o então vice-presidente em exercício Geraldo Alckmin, sobre a importância da 319, mas é muito estranho, sinceramente é muito estranha a forma com que Brasília, com que o governo federal trata a 319. É como se não tivesse importância. A gente sabe que a BR-319 é uma BR que ainda que esteja em condições péssimas, principalmente no trecho do meio, é o recurso que temos para que a gente possa ter o nosso abastecimento
E assim a gente não possa ter os impactos negativos, por exemplo, com a questão da fome, já que nós estamos aí numa seca severa. E mais uma vez, o governo federal revela o seu descaso através desta portaria do DINIT. O deputado comandante Dan protocolou um requerimento solicitando modificação no decreto federal. O parlamentar está em tratativas junto ao DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, para que a trafegabilidade da 319 seja retomada. Já estamos tramitando, o documento já está protocolado, pedimos apoio dos nossos colegas. Tem um outro memorando que trata da efetivação da comissão mista para monitoramento, né, dessas questões que refletem impactos da estiagem, porque nós estamos tratando a questão da BR também nesse viés. Você, como amazonense que gosta de peixe, já imaginou que pode estar consumindo mercúrio durante as refeições? Um projeto apresentado na Assembleia prevê a implementação de programas de controle da contaminação por este metal pesado. A contaminação por mercúrio nos ecossistemas aquáticos da Amazônia é uma preocupação crescente. Mais de 1/5 dos peixes que chegam à mesa das famílias na região, ou seja, 21,3%, têm níveis de mercúrio acima dos limites seguros estabelecidos pela Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas e a Anvisa. Esse dado é fruto de um estudo desenvolvido pelas organizações IEPE, Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, Greenpeace, Instituto Socioambiental e WWF Brasil, realizado nos anos de 2021 a 2022. O mercúrio é um metal pesado, tóxico, e a exposição crônica pode causar danos graves à saúde, incluindo problemas neurológicos, renais e distúrbios no desenvolvimento fetal e infantil. Além disso, a presença de mercúrio nos peixes compromete a segurança alimentar e a qualidade de vida das populações. O deputado estadual Felipe Souza defende, com a apresentação do projeto de lei, a implementação de programas de monitoramento e estratégias de controle dessa contaminação para proteger as comunidades ribeirinhas, indígenas e preservar a biodiversidade. Educação e conscientização também são parte da proposta, com a promoção de campanhas educativas. A prática do garimpo ilegal também está ligada à contaminação por mercúrio. No último dia 22 de agosto, a Polícia Federal, em conflito tenso, destruiu mais de 300 dragas usadas por garimpeiros em Humaitá, no sul do Amazonas. A onda de violência promovida por parte da população com a justificativa de promover a chamada justiça com as próprias mãos tem preocupado os parlamentares. O deputado Mário César Filho pede a intervenção da Secretaria de Segurança Pública. Durante o discurso, o deputado Mário César Filho exibiu 2 casos de violência extrema amplamente divulgados em redes sociais. Em uma das imagens, um idoso de 65 anos foi espancado até a morte por um grupo de motociclistas que o identificaram como o responsável pelo atropelamento de um motoboy na zona leste da capital. Para o deputado, o apelo à violência física, sob a justificativa de fazer justiça com as próprias mãos, nada tem a ver com a suposta ineficiência do poder público. Há um sentimento de impunidade na população, de um criminoso que, por exemplo, comete um crime e não é preso, ou não fica preso muito tempo. E esse sentimento de impunidade faz com que as pessoas façam justiça com as próprias mãos. Mas nunca, jamais vai ser o melhor caminho. Está aqui, ó. Não sei se são motoboys mesmo, mas 30 pessoas. 30 homens que poderiam ter chegado em casa tranquilamente, ia jantar, ia tomar um banho, ia dormir, ia acordar no outro dia para trabalhar, agora vão ter que responder por um assassinato, por um homicídio. A revolta deles aqui seria por conta de um acidente causado pelo idoso antes. Eles tinham razão da revolta, porque parece que o idoso tinha se evadido, fugido do local, mas perderam a razão no momento em que foram fazer isso. Essa prática, que já fez mais de uma vítima em Manaus, preocupa o parlamentar, que pede a intervenção urgente da Secretaria de Segurança Pública. E aqui eu já adianto
o nosso requerimento e que vamos enviar o requerimento para a Secretaria de Segurança Pública e que a nossa assessoria, que está aqui atenta, já vamos pensar juntos em um projeto de lei para que a Secretaria de Segurança Pública adote medidas, campanhas educativas, para que as pessoas parem de fazer justiça com as próprias mãos. E você vai ver a seguir: Justiça do Amazonas contabiliza cerca de 1.500 mandados de prisão por pensão alimentícia. E ainda, a Assembleia homenageia profissionais de psicologia. Informação, sociedade, leis e debates. Você por dentro da política do nosso estado. Suas manhãs são aquecidas pelo trabalho e pela notícia diária. Eu sou Amanda Monteiro e este é o Bom Dia. Aqui você fica sabendo em primeira mão dos seus direitos e das reivindicações feitas pela população. Os principais destaques da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas estão no telejornal Bom Dia, que vai ao ar às 8h30 da manhã, de segunda a sexta-feira na TV Assembleia. Sintonize nos canais 6.2 Aberto Digital ou 6 NET Claro. Informação é seu direito, é trabalho da Assembleia. Ministra do Tribunal Constitucional da Alemanha visita a Assembleia. O sistema legislativo brasileiro e a preservação do meio ambiente estiveram em pauta. A ministra do Tribunal Constitucional da Alemanha, Inês Hertel, esteve em Manaus para participar de um colóquio ambiental promovido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, conforme explica o diplomata da Embaixada da Alemanha. Ela faz parte de um intercâmbio que a Embaixada da Alemanha em Brasília tenta promover, e dessa vez cooperamos com o Tribunal de Justiça aqui do Estado do Amazonas para trazer a nossa ministra para cá para falar sobre o papel que o Judiciário pode exercer na missão de proteger o meio ambiente e o clima. E a gente considera esse intercâmbio direto entre juristas da Alemanha e do Brasil um complemento muito importante para a cooperação que a gente já mantém a nível governamental. Após a participação no evento do Tribunal de Justiça do Amazonas, a ministra alemã visitou a sede da Assembleia Legislativa e conversou com os deputados estaduais sobre diversos assuntos, como o sistema legislativo brasileiro, meio ambiente e direitos da mulher. A jurista foi recepcionada por uma comitiva formada pelos deputados Roberto Cidade, presidente da ALEAN, Carlinhos Bessa, Alessandra Campelo, Doutor Gomes, Delegado Péricles, Adjunto Afonso, Wilker Barreto e Felipe Souza. Ela veio aqui trocar conhecimentos, falar de leis que estão em andamento lá na Alemanha, principalmente em relação às fake news. E a ministra Inês Hertel, ela veio aqui e eu me sinto muito honrado de poder participar. Nós trocamos conhecimentos e com certeza ela sai daqui com informações da Amazônia, do que precisa levar lá para os países europeus, em especial para a Alemanha, do que a gente precisa. A gente precisa ter apoios de tecnologia, a gente precisa ter apoios, né, de ideias, de leis que possam serem aprimoradas aqui na Casa do Povo. As pautas sobre direitos da mulher foram apresentadas pela deputada Alessandra Campelo. Trocamos ideias em relação ao direito da mulher, em relação à participação das mulheres nos espaços de poder, como o Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, e principalmente eu falei para ela um pouco da realidade da mulher amazônida, né, dessa mulher que vive em comunidades mais afastadas, com pouco acesso a direitos básicos, né, tendo em vista a nossa dificuldade de logística aqui do Estado. Lei aprovada na Casa estabelece o uso de técnicas da justiça restaurativa entre os alunos para diminuir os índices de violência no ambiente escolar. Ameaças, bullying, assédio, agressões. Segundo a Secretaria de Educação do Estado, entre abril e dezembro de 2023, o Amazonas registrou 345 denúncias relacionadas a atos infracionais em escolas do Amazonas. Nos 3 primeiros meses de 2024, foram 24 ocorrências. Para tornar o ambiente escolar mais harmônico e inibir situações que possam fomentar o comportamento hostil e violento, a Assembleia aprovou uma lei que visa a implementação de técnicas da justiça restaurativa. A lei estabelece que o diálogo seja a principal ferramenta de resolução dos conflitos,
fazendo com que o indivíduo causador da ofensa possa repensar os atos e reparar os danos. A medida busca restabelecer os laços que foram rompidos, promovendo a participação social, o respeito e a dignidade entre as partes. A legislação prevê ainda que a rede estadual de ensino capacite os colaboradores das escolas para que implementem as práticas restaurativas na resolução de conflitos em parceria com alunos, famílias e a comunidade. Palestras e orientações sobre direitos e deveres também são iniciativas previstas. Esses procedimentos não excluem a ação da Justiça, quando o ato cometido for de alta gravidade. A SEDUC já possui um núcleo de inteligência em segurança escolar para o recebimento de denúncias, o acolhimento das vítimas e as punições. Denúncias podem ser feitas pelo número 181. E 200 alunos de escolas estaduais participaram do encerramento das atividades do Agosto Lilás. O combate à violência contra a mulher foi tema de debate. Todo dia quando acordo lá em casa, eu ouço gritaria da vizinha, né, essas coisas. Aí eu tenho vontade de ajudar ela. Só que eu não sei como, mas agora, graças a essa palestra, já sei como ajudar ela. Assim como Nicole e outros estudantes da rede pública de ensino conheceram mais sobre os casos de violência contra a mulher e os meios de pedir ajuda. Tem várias causas da violência, assim, vários âmbitos da violência que eu mesmo não conhecia, porque são algumas formas de violência que não são tão abordadas, como, por exemplo, a violência obstétrica, que é em hospitais. Eu fiquei bem surpresa em saber, né? Assim como a violência obstétrica, outras formas de agressão também atingem as mulheres, como as violências psicológicas, sexual, patrimonial e ainda moral. Para esclarecer esses assuntos, a professora Lidiane Cavalcante conversou com 210 alunos de 7 escolas estaduais. Ela reforçou que a prevenção é a melhor forma de evitar que esses crimes aumentem. É um tema que precisa ser discutido justamente porque nós vivemos em um dos países que mais pratica o feminicídio no mundo. O Brasil é o 5º país do mundo em número de feminicídios e é ao topo do ranking da América Latina. Então a gente precisa verdadeiramente construir uma nova sociedade. Para isso, nada melhor do que trabalhar com a juventude, que verdadeiramente é o futuro da nossa nação. Então a gente precisa combater a violência trabalhando a prevenção. A deputada Alessandra Campelo, procuradora especial da mulher na Assembleia Legislativa, também conversou com os estudantes. Numa sociedade onde a gente tem um estupro a cada 6 minutos, um feminicídio a cada 6 horas, eu acredito muito que essa nova geração possa mudar essa realidade. Uma geração que tem que crescer sem homofobia, sem racismo, sem machismo, onde as mulheres possam ser livres para serem o que elas quiserem ser, né, onde as mulheres possam viver livre de violência. Então eu acho que essa é a semente do bem, é a gente fomentar o direito da mulher e o combate à violência nessa geração mais jovem. A palestra faz parte do programa Educando pela Cultura da Escola do Legislativo. A atividade encerra as ações do Agosto Lilás, campanha dedicada ao combate à violência contra a mulher. Porque nós ocupamos o 5º lugar do ranking, onde mais mata mulheres. As violências sexuais, assédios morais são também enormes. As mulheres trans que morrem são as que mais morrem no mundo, as nossas, brasileiras. Então a gente precisa conversar sobre isso. Não é só sobre mulher, são mulheridades. Então a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que conversar sobre isso e a gente tem que trabalhar com os jovens as possibilidades de que eles tenham um novo pensamento a respeito da temática e transformem essa realidade que ainda é triste que se apresenta aí. A Justiça do Amazonas contabiliza cerca de 1.500 mandados de prisão por pensão alimentícia. A Procuradoria da Mulher recebe denúncias diárias sobre esse crime e trabalha junto com a Justiça Estadual para garantir o benefício e a punição dos infratores. Pensão alimentícia é um direito que crianças e adolescentes têm em casos de pais separados. A lei presume que até completar 18 anos, o adolescente ainda não tem capacidade para se sustentar. A pensão também pode ser paga até 24 anos, caso o jovem não tenha terminado os estudos ou se apresentar problemas de saúde que o impeçam de se sustentar. O tema foi abordado na Assembleia Legislativa do Amazonas, já que a Justiça do Estado possui cerca de 1.500 processos de pensão alimentícia. Os números incluem a capital e o interior do Amazonas.
A maioria deles tem condições de ajudar de alguma forma aquela mulher, mas acaba sobrando para a mulher. Não só criar, cuidar do filho, mas sustentar sozinha a casa, aquela criança, porque os pais não cumprem. E nós estamos trabalhando junto à Secretaria de Segurança, à Polícia Civil, para que seja feita uma grande operação para que esses homens sejam presos. A Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa recebe diariamente denúncias de falta de pagamento de pensão a menores de idade. Um dos casos envolve um blogueiro que teve a prisão decretada em Manaus. Ele deve cerca de R$300 mil de pensão alimentícia. O atraso no pagamento pode acarretar multas, juros, bloqueio de bens e a prisão do acusado sem direito à fiança. A pensão alimentícia deve ser suficiente para custear não apenas a alimentação, mas também o vestuário, calçado, moradia, transporte, saúde, educação e lazer. A responsabilidade com o pagamento pontual da pensão é um compromisso moral e emocional com o bem-estar dos filhos. A Leão homenageia profissionais de psicologia. A busca por saúde mental tem aumentado a procura por esses especialistas. No Amazonas, aproximadamente 6.400 psicólogos são registrados no Conselho. Eles estão em toda parte, no recrutamento de recursos humanos, na área da educação e até nas grandes multinacionais. Os psicólogos têm uma vasta possibilidade de atuação no mercado, mas nos últimos anos, o que mais tem feito os brasileiros procurarem estes profissionais é a busca pela saúde mental. Na Leão, por exemplo, há a preocupação e o cuidado da casa com os servidores. Saúde mental reflete em tudo, no ambiente familiar, mas o retorno se percebe no dia a dia no trabalho. A pessoa feliz, satisfeita, bem em casa, bem em todos os aspectos, bem consigo mesmo principalmente, ela vai refletir em um bom desempenho profissional. No Amazonas, um dos estados que mais sofreu com a pandemia de Covid-19, essa procura tem sido constante, o que fez aumentar a busca pela profissionalização no interior. O Brasil é o país onde existem mais psicólogos no mundo. Então, o interesse pela profissão aqui na capital e no interior vem muito disso, de quanto a psicologia é percebida como uma profissão bastante importante. E temos um aumento nesses últimos 3 semestres, nós começamos a perceber o aumento de cursos nos municípios pelo interior. Aqui no estado, eles já são cerca de 6.400 registrados no Conselho, formados em 13 instituições de ensino superior. O número também demonstra a grande procura. Mesmo assim, ainda é inferior ao que se espera quando se fala em proporção por habitante. Segundo o sindicato da categoria, já há casos de horas de trabalho estendidas sem a devida remuneração. Por isso, o pleito da categoria é pelo piso salarial. Hoje existe um projeto de lei no Congresso Nacional que gira em torno de 4.750. Então é uma reivindicação nossa, claro que a partir desse piso a gente vai pedir um reajuste anual, né? Como toda categoria pede, né? A relevância dos profissionais foi reconhecida pelos deputados estaduais, com proposta dos deputados Dr. Gomes, Sinésio Campos, Alessandra Campelo e Comandante Dan. Mais de 100 psicólogos que atuam nas mais diversas áreas, como segurança, educação e em centros de saúde, foram homenageados. Para manter o equilíbrio na sociedade. E aí onde entra esse profissional tão necessário na vida da população no seu cotidiano. Por isso é que resolvemos homenagear o profissional e o psicólogo, e entendemos que são homenagens justas, merecidas, de reconhecimento do parlamento desses profissionais. E você vai ver no próximo bloco o encontro debate sobre a atualização da Lei Estadual de Inovação e lei aprovada na Assembleia garante desperdício zero na merenda escolar do Estado. Neste ano, o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV vai de 30 de agosto a 3 de outubro e volta entre 11 e 25 de outubro
onde ocorrer segundo turno. Eu sou a Mariana Fabre e esse é o Tira Dúvidas das Eleições. O horário eleitoral gratuito é um tempo concedido aos partidos políticos para a transmissão de mensagens de campanha. Entre 5 da manhã e meia-noite, as emissoras precisam reservar 70 minutos por dia para a propaganda eleitoral gratuita. Ficou com alguma dúvida? É só perguntar para a ouvidoria ou aqui nas redes do TSE. Valeu pela companhia e até a próxima! Se apronte para votar. E-Título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O E-Título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o E-Título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Desperdício zero na merenda escolar do Estado. Uma lei aprovada pelo Legislativo Estadual estabelece regras na elaboração dos cardápios escolares com reaproveitamento saudável das sobras de alimentos. Para incentivar o reaproveitamento de alimentos nas escolas públicas do Amazonas, o projeto Desperdício Zero estabelece método e regras na elaboração dos cardápios escolares. De acordo com a legislação, os cardápios deverão conter o reaproveitamento saudável das sobras de alimentos. O texto prevê que essas sobras sejam transformados em novos itens para serem incorporados na merenda diária dos alunos. A lei também diz que os cardápios serão elaborados por nutricionistas do Estado e devem trazer a indicação do reaproveitamento e do preparo, sem deixar de lado os hábitos alimentares locais e as peculiaridades de cada região. Dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura mostram que 821 milhões de pessoas passam fome no mundo. Enquanto isso, 1/3 dos alimentos produzidos são desperdiçados diariamente. É estimado que 1,3 bilhão de toneladas de comida são jogadas por ano. Encontro debate sobre a atualização da Lei Estadual de Inovação. Realizado pela Frente Parlamentar de Cidades Inteligentes e Sustentáveis, o objetivo foi ouvir as sugestões da sociedade civil organizada sobre a legislação que existe desde 2006. A reunião tem o objetivo de ouvir a sociedade civil organizada, startups e a academia científica com sugestões para o aprimoramento da Lei Estadual de Inovação, que existe desde 2006. O debate é no âmbito da Frente Parlamentar de Cidades Inteligentes e Sustentáveis. O presidente deputado João Luiz foi representado por Carlinhos Bessa. A lei se trata de inovação, então a gente precisa inovar a lei para a gente trazer aqui uma forma atualizada do que o Estado vive hoje. Então precisamos avançar bastante, chamamos as entidades, ouvimos as entidades e estamos construindo com todos para que a gente possa trazer uma nova lei o mais rápido possível para melhorar ainda mais nosso Estado do Amazonas. A reunião busca construir uma legislação mais moderna. O debate contou com a participação do Ecossistema de Inovação do Amazonas, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, a FAPEAM. De acordo com a diretora técnica científica, o Amazonas ocupa o 11º lugar no ranking de competitividade e 2º lugar no indicador inovação. O nosso papel é trazer o nosso dia a dia, os nossos desafios, nossos avanços e colocar na legislação possibilidades de avançar e destravar possíveis gargalos que se possa ter para que o fomento chegue ainda mais rápido e célere para o desenvolvimento de startups e empreendimentos de base tecnológica. Isso é o desafio, isso é uma proposta do governo desde que ele entrou. E isso é um mantra a ser perseguido para todas as instituições que fazem parte do ecossistema de CTI do nosso Estado. Desde março deste ano, a Frente Parlamentar de Cidades Inteligentes da ALEAN promove ações relacionadas ao desenvolvimento urbano sustentável e o uso de tecnologias inovadoras para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.
O soldado brasileiro é a base da Defesa Nacional e das corporações militares de segurança pública estadual. Esses combatentes foram homenageados na ALEAM em sessão especial por conta do Dia do Soldado. O Dia do Soldado é comemorado em 25 de agosto, que é o dia de nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, mais conhecido como Duque de Caxias, que foi notável militar e tornou-se patrono do Exército Brasileiro. Os soldados se colocam à disposição na defesa do país quando se alistam para prestar serviços no Exército, Marinha, Aeronáutica e ainda nas corporações da Polícia Militar e Bombeiros. É uma data de significativa importância para todos nós, bombeiros militares do estado do Amazonas, não só apenas por um dia específico, mas por todo o significado que essa data traz, por ser histórica e por nos lembrar de todos os feitos que foram executados pelos nossos antepassados. Não só do Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas, como também de todas as instituições que carregam esse legado. Simboliza todo o trabalho, toda a dedicação da nossa tropa, dos nossos homens e mulheres que se dedicam ao trabalho policial militar. Em reconhecimento ao importante papel desempenhado pelos soldados em prol da sociedade, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial. Nós estamos aqui homenageando os heróis da atualidade, pessoas que dedicam suas vidas em prol da preservação da ordem pública e do meio ambiente, tanto no estado do Amazonas quanto em defesa da pátria do Brasil. Representantes do Comando Militar da Amazônia, do 9º Distrito Naval, do 7º Comando Aéreo Regional, do Comando Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Amazonas receberam placas comemorativas durante a solenidade. Além disso, 50 militares das 5 instituições tiveram seus trabalhos reconhecidos com certificados de honra ao mérito. Referência em dermatologia, a Fundação Alfredo da Mata teve o trabalho reconhecido na Assembleia por 29 anos de atuação no Amazonas. Referência em dermatologia, especialmente em doenças como hanseníase, dermatologia tropical, câncer de pele e infecções sexualmente transmissíveis, a Fundação Alfredo da Mata completa 69 anos de atividades no Amazonas, com aproximadamente 300 mil atendimentos por ano. Casos mais comuns, assim, doenças inflamatórias são as mais comuns, as dermatoses, as alergias inflamatórias são as mais comuns, né? As coisas mais preocupantes, relevantes, assim, são as doenças infecciosas. As doenças infecciosas como a hanseníase, a leishmaniose, a esporotricose, as micoses sistêmicas, que são doenças graves que podem trazer prejuízo à saúde, e o câncer de pele hoje, que é uma demanda muito grande, que a gente é o centro de referência na região para o câncer de pele. Na Assembleia Legislativa do Estado, uma sessão especial homenageou a atuação da Fundação na capital e no interior do Amazonas. A propositura é do deputado estadual Dr. Gomes. Através dessa solenidade, nós estamos chamando a atenção da sociedade para dizer que Alfredo da Mata é referência. Alfredo da Mata é ensino, é pesquisa, e lá é também a formação, a capacitação de muitos profissionais que estão se especializando na dermatologia. A fundação foi criada na década de 1950 em razão do elevado número de casos de hanseníase no estado, com a finalidade de prestar atendimento a esses pacientes, além de promover ações de prevenção. Além do compromisso da instituição em promover atividades de prestação de serviços, desenvolvimento científico e tecnológico, ensino e pesquisa, também foi destaque o compromisso de ampliar os atendimentos em municípios do interior do estado. Levar assistência especializada aos municípios onde de difícil acesso, onde não consegue chegar, né? Então a gente leva a assistência com toda a estrutura que tem da Fundação, serviço de cirurgia dermatológica, cirurgia de câncer de pele, treinamento, capacitação dos técnicos locais para que eles se tornem empoderados para poder fazer o melhor pela população. Na ALEAM foram entregues certificados a servidores que se destacaram no exercício de suas atividades. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Até a próxima semana.